palestra. Convido agora o Dr. Sérgio Henrique Kinley Trindade para falar sobre os aspectos otorrinolaringológicos da síndrome de Williams. O Dr. Sérgio possui graduação em Medicina pela PUC de Campinas, é especialista em Medicina do Sono, possui doutorado em otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Unesp, Botucatu. Seja bem-vindo, professor. Bem, bom dia a todos. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os aspectos otorrinolaringológicos da síndrome de Williams. Como a gente tem um público heterogêneo, aqui nós temos pais, profissionais da saúde, profissionais do ensino, da educação, então eu vou tentar falar de uma linguagem que seja mais acessível para todos, tá certo? Então, se alguém quiser também tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, que eu estou à disposição aqui também, tá? Próximo, por favor. Bom, então eu queria começar fazendo um agradecimento, em especial aqui ao professor Rogério. Deixa eu ligar aqui. Acho que não está chegando lá. Bom, mas tudo bem. Ao professor Rogério Lemos Ribeiro, que ele foi o organizador aqui do evento. Ele é pai do Matheus aqui, que vocês tiveram a oportunidade já de conhecer ele bastante, das habilidades aí musicais e de canto do Matheus. Agradecer à Associação Brasileira de Síndrome de Williams, especialmente a senhora Jo Nunes, que é a presidente de honra da associação, a vereadora, a doutora Flávia Carvalho, agradecer a essa casa também por abrir as portas aqui para a sociedade civil, e o agradecimento também para a Universidade Federal de Uberlândia. Então, esse conjunto de situações, a sociedade civil organizada, o poder público, também agradecimento à Unimed, de Uberlândia, então o setor privado, e no fundo disso, a universidade, a academia dando suporte a todo esse tipo de iniciativa, é muito importante para a divulgação e para o acontecimento desses eventos. Tá? Bom, então, hoje, esse evento ele faz parte da semana aqui, de Uberlândia, das doenças raras, e também em comemoração ao Dia Mundial de Doenças Raras. Então, a gente vê aqui no slogan que juntos cuidaremos melhor, então isso é muito verdade. Então, como eu disse, essa associação toda, essa corrente do bem é super importante para o tratamento desse tipo de condição. Próximo. E daí culminou, então, com o evento aqui do primeiro encontro, da síndrome de Williams do Triângulo Mineiro, que foi muito bem organizado pelo esforço aí pessoal do Rogério e de todo mundo que eu citei. Pode passar. Bom, então o Dia Mundial aqui das Doenças Raras, ele é celebrado no dia 28 de fevereiro, e o primeiro evento das doenças raras ele foi feito em 2008 pela Organização Europeia das Doenças Raras. E por norma, uma doença rara, ela tem que ter uma base genética, certo? Que manifesta-se nos primeiros anos de vida, e elas são classificadas de acordo com 4 fatores. Então, primeiro, a incidência dessas doenças, a raridade, a gravidade e a diversidade dessas doenças. Pode passar. A Organização Pan-Americana da Saúde, no Brasil, existe uma estimativa de que aproximadamente 15 milhões de pessoas vivam com algum tipo de doença rara. E no mundo, 1 a cada 15 pessoas, ou seja, 8% da população mundial, apresente alguma doença rara. Então fica a pergunta para a gente, se são tão raros assim. Eu acho que realmente existe um grande número de pessoas que vivem com doenças raras, que não são diagnosticadas, e muito parte disso a gente faz uma meia-culpa da medicina por conta de não conseguir fazer um diagnóstico mais adequado em todos esses pacientes. Pode passar. Um dos problemas aqui no diagnóstico das doenças raras, e que tem essa base genética, é o ensino da genética médica dentro do curso de medicina, na grade curricular da medicina. Então, existe uma pequena inserção dentro do curso. Basicamente, a gente tem aquele ensino da genética tradicional, da genética mendeliana, mas a genética clínica fica um pouquinho fora da grade curricular. Isso é uma sugestão, a gente conversar sobre isso para aumentar a introdução da genética médica dentro do curso de medicina. Geralmente, a gente tem, felizmente, alguns centros de excelência aqui no Brasil, em Botucatu, lá na nossa escola, tem o grupo da genética, que ele é encabeçado pelo professor Danilo Moretti, e ele tem um grupo que atua especialmente na síndrome de Williams. Então, fora algumas ilhas de excelência que nós temos, em geral existe uma certa
é falta de diagnóstico e de atenção às doenças raras. E existem poucos geneticistas clínicos no Brasil. Teve um censo da Associação Brasileira de Medicina, então otorrino tem bastante, cardiologista, pediatra, mas geneticista clínico, realmente nós temos poucos. E isso deveria haver mais um estímulo para o crescimento dessa especialidade. Pode passar? Então, isso tudo o que leva para a gente? Leva dificuldade, atraso nos diagnósticos, alguns diagnósticos equivocados. Então, não é incomum a gente receber, a gente vê lá no prontuário, tanto da Unesp quanto nos outros serviços que eu atuo, que o paciente ele tem um diagnóstico de espectro autista ou o diagnóstico do paciente é de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, esse é o diagnóstico. Isso não é, na verdade, um diagnóstico médico, né? É mais um diagnóstico sindrômico e a gente tem que melhorar esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Isso leva a condutas não padronizadas e medidas preventivas, né? Aqui, como a professora Lourdes acabou falando, principalmente aqui na síndrome de Williams, do aspecto cardiovascular, então medidas preventivas deixam de ser aplicadas. Então, quando você não tem um diagnóstico, você não sabe o que está acontecendo, você não consegue agir preventivamente. E aqui, principalmente na síndrome de Williams, isso é super importante. Vamos passar? Isso daqui foi interessante, eu estava preparando a aula essa semana e eu achei isso na verdade apareceu para mim no Facebook, tá? Que era um relato, uma reportagem do site G1, né? E falando sobre a síndrome de Williams, o transtorno que é um genético raro, torna as crianças extremamente extrovertidas. E eles, na verdade, o que é o relato? É um relato super comum a todos os pais com doenças raras. É a dificuldade do diagnóstico, né? Então, ela passou por vários especialistas, o diagnóstico foi mais tardio, foi mais no segundo ano de vida, e isso aconteceu mesmo na Espanha, né, que é um país dito aí desenvolvido, e então não é uma exclusividade só nossa. Então, em todos os cantos do mundo, as doenças raras ainda causam certa dificuldade no diagnóstico. Rogério, vocês têm por acaso um laser? E o meu aqui não está aparecendo, ó. Não tem problema. Tá, então, isso daqui era mais para exemplificar para vocês esse relato dos pais, que é extremamente comum. Pode passar o próximo. Bom, e como que eu vim parar aqui, né, nesse... Obrigado, viu? Aqui está melhor. Então, como que surgiu o convite de eu participar e falar um pouquinho sobre os aspectos otorrinolaringológicos aqui da síndrome de Williams. Então, aqui, como vocês conheceram, né, o Matheus ele é meu sobrinho, né, é meu afilhado. Então, aqui eu vou fazer um relato para vocês, não tanto como médico, mas um relato como familiar de um paciente com doença rara. Então, contar um pouquinho para vocês como que foi o diagnóstico, né, da síndrome de Williams e no diagnóstico do Matheus. Então, o Matheus hoje ele está com 9 anos de idade, a gestação e o parto foram sem intercorrências, os exames pré-natais, ultrassonográficos, nenhum apontando nenhum tipo de problema, mas no nascimento já foi notado um sopro cardíaco e uma hérnia inguinal bilateral, né? Então, nos primeiros meses de vida foram um pouco difíceis, né? Um pouco além do naturalmente difícil, né? Primeiro filho, toda aquela dificuldade para a gente aprender como que lida com essa nova situação da vida, mas ele era uma criança muito irritada, tinha algumas dificuldades na alimentação, né? Isso tudo a gente acabou inferindo que era por conta da hérnia inguinal, que ele tinha bastante dor, etc. Então foi feita uma herniorrafia inguinal, tá? Já nos primeiros meses de vida. Tá? Depois disso foi feito um ecocardiograma, e nesse ecocardiograma foi diagnosticada uma estenose da artéria pulmonar supravalvar. No primeiro ano de vida a gente notou, né, um certo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E nesse tempo ele passou a avaliação por vários profissionais, inclusive, né, por mim, né, mas a gente tinha um olhar não técnico, um olhar familiar também. Então isso daí a gente percebia que existia alguma certa dificuldade, mas a gente ainda não conseguia dar um nome para a condição. Depois, conversando com um colega, neuropediatra lá de Bauru, eu contei um pouquinho do histórico todo dele, e ele falou, olha, por que você não passa com o Dr. Fernando Koch, que é um neuropediatra lá de São Paulo, que ele tem uma certa experiência com síndromes genéticas, né? Então, foi uma coisa assim super marcante, o Rogério e a Aline estão aqui para corroborar essa história, que o Dr. Fernando ele fez o diagnóstico na sala de espera, né? Então, ele passou por algum motivo para conversar com a secretária, ele parou, analisou o Matheus assim de cima embaixo,
Daí nós entramos no consultório médico e ele fez algumas perguntas. Ele começou, olha, o Matheus, ele teve hernia inguinal ao nascimento? Ele tem estenose da artéria pulmonar supravalvar? Fez as outras perguntas assim mais específicas e tudo foi sendo positivo. Ele falou, olha, Rogério, Aline, o seu filho ele tem síndrome de Williams, né? Isso na primeira consulta, nos primeiros 15 minutos da consulta. Então, eu reforço aqui a importância do ensino e do conhecimento desse tipo de situação para um diagnóstico precoce. Para mim, foi um diagnóstico difícil, né? Não teria sido feito. Ele passou com outros colegas, inclusive com neuropediatras, mas para uma pessoa com experiência e com treinamento, o diagnóstico demorou 5 minutos. Então, aqui eu reforço a importância do conhecimento e da informação. Então, esse dia, né, o encontro sobre síndrome de Williams é extremamente importante nesse aspecto. Então, eu queria parabenizar mais uma vez o Rogério por essa brilhante aqui iniciativa. E depois do diagnóstico clínico, foi feita a confirmação diagnóstica aqui, genética, pelo teste de Fish, tá, que foi feito lá no genoma da USP. Pode passar o próximo. Bom, isso daqui já foi amplamente, né, falado para vocês, o que foi descrito aqui em 1961. Então, não é que não existiam pacientes com síndrome de Williams antes, mas o conhecimento disso é relativamente novo. Tá? Então, por isso que ainda tem várias perguntas sem resposta com relação ao espectro da síndrome de Williams. Pode passar. De manifestações clínicas, então a gente tem aquela morfologia craniofacial típica, alterações auditivas aqui otológicas, que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui nessa palestra, alterações de linguagem, né, e habilidades musicais aqui bem peculiares, distúrbios do sono também, que são bastante importantes e causam algum sofrimento para a família e para o paciente, alterações metabólicas, alterações do desenvolvimento cognitivo, motor e social e alterações neurológicas. Pode passar. Bom, então a face típica, essa imagem aqui está disponível na internet, tá? Então é de um menino com síndrome de Williams. Então, de característica típica facial, a gente tem um nariz em cela, né? Quando a gente fala nariz em cela, é que lembra de uma cela de cavalo, porque ele tem aquele dorso mais afundado e um nariz pequeno, tá? Pode passar. Então a gente tem aqui uma íris estrelada também, que isso é um padrão típico da íris, pode passar. Os dentes são geralmente menores e mais espaçados, existe um diastema entre os dentes, próximo. O lábio inferior ele é um lábio um pouco mais grosso, evertido, pode passar. E o lábio superior é um lábio um pouco mais fino, pode passar. E o queixo geralmente é um queixo menor, é um queixo retroposicionado, isso bate com aquele relato da doutora Lourdes também, que possivelmente são pacientes com via aérea difícil. Então, quando a gente vai fazer algum procedimento em via aérea, a gente tem que lembrar dessa característica também. Pode passar o próximo. E aquelas bolsas, na pálpebra inferior, que também são relativamente frequentes. Próximo. Bom, então isso daqui antecipando um pouquinho a apresentação do Rogério à tarde, ele me cedeu esses dados. Então, isso daqui existe um censo, uma pesquisa que está sendo feita pela Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que coletando diversos dados fenotípicos e outras questões de saúde. Então, os pacientes com síndrome de Williams têm nariz pequeno e empinado, cabelo encaracolado, lábio cheio, dentes pequenos e sorriso frequente. Então, bate com essas descrições aí da literatura. Pode passar. Ainda de características físicas aqui, lembrando então que a gestação sem intercorrências e o parto de termo, não existe nenhum marcador ultrassonográfico, como a gente conhece bastante a síndrome de Down, que tem vários marcadores ultrassonográficos, a translucência nucal, o osso nasal, mas na síndrome de Williams ainda a gente não encontrou nenhum marcador ultrassonográfico. Existe uma tendência de baixo peso ao nascimento, atraso no desenvolvimento ponderostatural, as hérnias inguinais e umbilicais pelo defeito da elastina, estenose pulmonar, estenose aórtica, supravalvar, a hipercalcemia, que é o aumento do cálcio na circulação sanguínea, que é um problema metabólico importante, que pode levar à formação de pedras nos rins e envelhecimento dos vasos. O hipotireoidismo subclínico, então aquele hipotireoidismo que não é diagnosticado. E o estrabismo também, que é o paciente que tem o desvio do olho, tá certo? Ainda, nas características neurocognitivas e comportamentais, existe um certo atraso na aquisição e no desenvolvimento da linguagem, mas ao redor dos 5, 6 anos de idade, existe uma verborragia, então uma fluência bem grande, uma desinibição e boa memória verbal, a estrutura gramatical é correta e as frases elaboradas são de uma estrutura complexa, são extremamente sociáveis, amigáveis e confiam em estranhos,
e isso causa também um problema que é uma certa vulnerabilidade social. Então, por não terem aquela noção de ironia nas falas, né, aquela teoria da mente que foi falada previamente para a gente, existe uma certa vulnerabilidade que a gente tem que se preocupar com isso também. E isso existe também o espectro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma certa hiperatividade é notada também em alguns pacientes com síndrome de Williams. Pode passar? Ainda continuando, existem alguns scores, né, alguns testes de QI específicos que os scores eles são reduzidos, eles apresentam boa memória auditiva e visual, mas uma diminuição da coordenação motora e dificuldades na orientação espacial e construtiva. Né, as habilidades musicais eles têm uma excelente noção de ritmo, porém dificuldade nas leituras das notas musicais. Pode passar o próximo. Bom, então agora vamos para o tema da palestra aqui propriamente dito. A gente vai falar um pouquinho sobre as alterações otorrinolaringológicas na síndrome de Williams, né? Então a gente vai falar um pouquinho, para a gente poder entender as alterações otorrinolaringológicas, da anatomia primeiro e da fisiologia, para depois a gente chegar nas alterações propriamente ditas. Então aqui é um corte da orelha, né? Então a gente vê aqui o pavilhão auditivo, o conduto auditivo externo, a orelha média, né, que aqui no meio a gente tem a membrana timpânica, os ossículos, né, e a orelha interna, que é onde se faz a transdução do sinal mecânico num sinal elétrico que dá os estímulos para o nosso cérebro. Pode passar? Então aqui com relação à anatomia da orelha externa, não existe nenhuma diferença em relação à população de controle, então aqui nada a se falar a respeito. Pode passar? No conduto auditivo externo, aqui é mais para vocês saberem, né? Então, a parte, aqui imaginando que aqui está o pavilhão auricular, e aqui o som está caminhando do meio externo até a membrana timpânica. A primeira porção é uma porção cartilaginosa, e a segunda porção é uma porção óssea, tá? E no fundo do conduto auditivo externo, a gente tem a membrana timpânica. Pode passar o próximo. Então, aqui é uma imagem de uma otoscopia, que é aquele exame que a gente faz quando vai analisar o ouvido das crianças. Então, no fundo, a gente tem a membrana timpânica, né, uma imagem bem típica, esse triângulo luminoso, que ele é posicionado no quadrante aqui antero-inferior, o martelo, o cabo do martelo que é inserido aqui na membrana timpânica, e aqui uma representação esquemática de tudo isso. Pode passar? Então, aqui de novo, uma otoscopia super normal, então a gente vê aqui o martelo e aqui por transparência o ramo longo da bigorna, que é um ossinho aqui dentro do ouvido, e aqui é uma otoscopia de uma membrana timpânica totalmente perfurada. Então a gente tem a oportunidade de ver algumas estruturas da orelha média. Então a gente vê aqui o cabo, né, do martelo, esse daqui que é o ramo longo da bigorna, e essa estrutura, pode passar o próximo? Não, desculpa, volta. Essa estrutura aqui que é super importante na fisiopatologia da hiperacusia na síndrome de Williams, a gente tem um pequeno músculo aqui que chama músculo estapédio, tá? Então essa imagem aqui está com uma magnificação de 16 vezes, então é uma imagem de uma otomicroscopia. É difícil a gente enxergar essas estruturas a olho nu ou na otoscopia convencional, tá? Pode passar o próximo. Então aqui da orelha média, para a gente entender também a fisiopatologia das otites médias e da otite serosa, né, a gente vê aqui a caixa timpânica, que ela é isolada do meio externo pela membrana timpânica, a gente tem aqui todos aqueles ossículos, e a tuba auditiva, que é uma estrutura que comunica a orelha média com a região posterior do nariz. A tuba auditiva é extremamente importante para regular a pressão do ar dentro da orelha média. Então, toda vez, acho que todo mundo já teve essa experiência quando subiu ou desceu a serra, andou de avião, sente aquela sensação de entupimento do ouvido. Isso acontece porque naquele momento a tuba auditiva não está funcionando muito bem. Então, quando essa estrutura não funciona muito bem, que existem problemas aí de infecções ou de processos inflamatórios dentro da orelha média. Pode passar o próximo? Pode passar. Tá, aqui só para noção de conhecimento, são os ossículos aqui. Esses ossículos, eles são os menores ossos que a gente tem dentro do corpo humano. Então, a gente tem o martelo, a bigorna e o estribo, que eles fazem a condução do som. Então, esses ossículos eles estão inseridos na membrana timpânica e eles transmitem o som do meio externo para a cóclea, tá? Que a gente vai ver agora. Pode passar? Né? Então, aqui, propriamente dito, é o órgão neurosensorial, aqui é da audição. Então, a gente tem na orelha interna o labirinto ósseo, né? A região anterior do labirinto é a cóclea, que parece esse caracol.
é aqui que a gente tem as células que fazem todo o processamento da audição, e essa região posterior aqui do labirinto são os canais semicirculares que eles dão para a gente a noção da posição da nossa cabeça em relação ao corpo. Então, quando a gente fala que alguém tem alguma labirintite, geralmente o problema está nessa região aqui dos canais semicirculares, tá bom? Pode passar. Então, aqui por fim, da anatomia da orelha interna, todas essas estruturas, elas transmitem os estímulos nervosos pelo nervo auditivo, que a gente tem a porção vestibular e a porção coclear, e isso é processado em áreas específicas dentro do nosso cérebro. Pode passar? Pode passar o próximo. Bom, eu acredito que os pais aqui de pacientes com síndrome de Williams já fizeram em algum momento alguma avaliação auditiva, né? Então, o principal exame que a gente tem para mensurar a audição nos pacientes é o exame de audiometria. Então aqui a gente vê um profissional da fonoaudiologia, uma cabine acústica, e é feito todos aqueles testes para a gente pesquisar a acuidade auditiva no paciente. Então no primeiro exemplo aqui que a gente tem, aqui no eixo das ordenadas, a gente tem a intensidade do estímulo sonoro. Então aqui mais baixinho e aqui mais alto. E aqui, né, no eixo aqui das abscissas, a gente tem a frequência do som. Então desde um som mais grave, né, um som mais grosso, até um som mais agudo. Os limiares de normalidade, que a gente tem aqui de menos 10 a 20 decibéis. Então, aqui é uma audiometria considerada normal. Pode passar o próximo slide. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente, né, já percebe que é bem diferente do primeiro exemplo da audiometria normal. Então, a gente vê aqui que nas frequências mais graves estava tudo bem, e chega aqui nos barulhinhos, nas frequências mais agudas, existe uma queda, né, da acuidade auditiva. Esse tipo de perda a gente chama de perda neurosensorial, que é um problema ou da orelha interna ou do nervo da audição, tá? E isso é bem típico nos pacientes com síndrome de Williams. Então, esse tipo de perda auditiva de padrão neurosensorial nas frequências mais agudas é mais frequente do que na população em geral. Esse segundo exemplo aqui de perda auditiva é uma perda que a gente chama de condutiva. Então, a cóclea e o nervo auditivo, eles estão normais, mas existe uma dificuldade do som chegar do tímpano até a orelha interna. Então a gente vê, né, essa dissociação entre a via óssea e a via aérea. Esse tipo de perda auditiva é bem típico quando o paciente tem, por exemplo, secreção, muco, catarro dentro da orelha média ou uma perfuração da membrana timpânica. Tá? E nos pacientes com síndrome de Williams, por eles terem uma frequência maior de otite média serosa, também é um padrão de perda auditiva muito comum nessa população específica. E aqui o último exemplo é uma perda mista. Então existe um padrão neurosensorial associado a uma perda auditiva condutiva. Pode passar? Ainda dentro da semiologia da audição, esse é um exame extremamente interessante para o paciente com síndrome de Williams, que é a timpanometria e a pesquisa do reflexo estapediano. Então, diferentemente da audiometria, esse daqui você coloca uma sonda que veda o conduto auditivo externo. Na timpanometria, você coloca uma pressão positiva, uma pressão negativa dentro do conduto e você vê o tanto que essa membrana retrai ou ela se expande frente a essas diferentes pressões. Tá? E a pesquisa do reflexo estapediano, como que ela acontece? Então, nessa sonda existe um microfone que você emite um som com uma intensidade controlada e você pesquisa quando que aquele músculo pequenininho que eu falei para vocês, que é o músculo estapédio, ele se contrai. Para que serve esse reflexo? Né? Esse reflexo é um reflexo de proteção da orelha interna. Então, toda vez que a gente fica exposto a um som muito intenso, existe um arco reflexo, né? Então o som ele entra pela orelha média e ele volta por um raminho do nervo facial e ele contrai esse músculo e ele enrijece todo o sistema timpanocircular. Então, isso é um reflexo de proteção para a lesão da orelha interna, tá certo? E isso, no paciente com síndrome de Williams, ele está lentificado, todo esse processo. Então, isso é uma das bases da hiperacusia também. Pode passar? Né? Aquela timpanometria, ela dá alguns tipos de curvas aqui para a gente. Então, essa daqui é uma curva normal, que existe um pico aqui, geralmente na pressão de 0. Tá? Nos pacientes com síndrome de Williams, alguns padrões são mais específicos. Então, essa tipo AD, que é uma curva de tipo de disjunção, ou de flacidez da membrana timpânica, você pode encontrar porque existe uma deficiência de elastina. E a membrana timpânica é ricamente, existem fibras de elastina ricamente espalhadas sobre ela. Então você pode ter um padrão do tipo AD
ou uma curva do tipo B. Essa curva do tipo B é uma curva que mostra uma rigidez super importante do sistema tímpano-circular e é comum nas crianças com otite serosa, tá bom? Pode passar o próximo. Ainda terminando aqui a nossa parte anatômica, eu sei que é um pouquinho pesado isso, mas é importante para a gente entender a fisiopatologia dessas alterações. Então, aqui o nervo facial, ele é um par craniano, o sétimo par craniano, e ele tem uma função predominantemente motora, né? Então ele faz toda a motricidade da face, mas ele tem uma função autonômica, né? Aqui o primeiro ramo dele, que é o petroso superficial maior, ele inerva a glândula lacrimal, e ele tem uma função sensitiva também. Aqui o ramo dele, o corda do tímpano, faz a inervação gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Tá? Então, esse outro raminho que a gente tem aqui, que é o segundo ramo do nervo facial, que é o músculo estapédio, então é que faz todo aquele reflexo de contração desse músculo, que é um reflexo de proteção. Pode passar o próximo. Bom, então aqui é um resumo, né, bibliográfico aqui das pesquisas de hiperacusia e otite média em pacientes com síndrome de Williams. Então, resumindo, a hiperacusia é extremamente comum na síndrome de Williams. Então, questionários 95% de hiperacusia, 61% dos pacientes com otite média secretora, né, e nessa época, aqui em 1990, apesar da alta prevalência observada, não referiam nenhum aconselhamento audiológico na época. Pode passar o próximo. Ainda continuando aqui nessa série histórica, em 2001, um relato de caso de um tratamento de hiperacusia no paciente com síndrome de Williams. Uma dificuldade quando você tem hiperacusia associada à perda auditiva é que você não pode protetizar, colocar um aparelho de amplificação sonora nesses pacientes, porque você vai piorar a hiperacusia. Então, o que foi bem eficaz nesse tipo de paciente era o tratamento fonoterápico, né, com fonoaudiólogo, para dessensibilização aos sons mais intensos. Pode passar. Ainda, né, um estudo um pouco mais completo aqui em 2006, e também era muito comum a desacusia neurosensorial, 84% dos pacientes com hiperacusia, e um teste objetivo que a gente consegue fazer é a pesquisa do limiar de desconforto auditivo, que em média era 20 decibéis menor do que os indivíduos controles. Então, assim, a tolerância ao estímulo mais intenso é menor no paciente com síndrome de Williams. Tá? Pode passar o próximo. Ainda em 2012, dentre os achados audiológicos, então, né, sempre uma repetição, perda auditiva neurosensorial, e aqui ele mostra uma característica importante, que existe um aspecto progressivo. Então, aqui uma prevalência de 22% na população em geral, mas nos indivíduos com 15 anos de idade, isso já atingia 46%. Então, é uma coisa importante esse aspecto de função do acompanhamento. Então, não só o ecocardiograma é importante, a monitorização da função renal, mas a monitorização da função auditiva também. Pode passar? Pode passar o próximo. Bom, dentre as alterações craniofaciais da síndrome de Williams, então existe hipoplasia maxilar, né, então o terço médio da face é um pouco menor, o plano mandibular é mais elevado, a mandíbula retroposicionada, a base do crânio é menor. Então isso tudo é importante para a gênese da otite média secretora. Então existe maior incidência de respiração oral. Pode passar o próximo. Então aqui, pela posição da tuba auditiva na criança, no adulto ela é mais verticalizada, então dificulta o refluxo de catarro, de secreção do nariz para o ouvido. Na criança ela já é bem mais horizontalizada, e na síndrome de Williams isso é mais pronunciado. Então por isso também a dificuldade no escoamento e na drenagem de secreção da cavidade da orelha média. Pode passar o próximo. Só para exemplificar, isso daqui é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Então a gente olhando de dentro do nariz, com o endoscópio, ele fica lá no finalzinho do nariz, a comunicação com a orelha média. Pode passar? Então aqui eu não sei se está dando para ver, mas é um aspecto típico da otite média serosa. Então a gente vê bolhas, né, e nível líquido dentro da orelha média. Pode passar o próximo. Bom, terminando essas questões aí dos aspectos auditivos, existe essa habilidade na parte musical. Pode passar o próximo. Acho que a gente está com um tempo um pouquinho mais restrito, eu vou dar uma passada mais por cima disso daqui, mas falar também sobre as alterações do sono na síndrome de Williams. Pode passar o próximo, pode passar o próximo, pode passar mais uma vez. Então, para o início do sono, o que é importante para a gente?
a gente precisa, além da parte neurológica, da parte neurobioquímica, condições físicas, condições ambientais e condições emocionais, né? Isso tudo é regulado pelo sistema límbico, que é o centro que processa as emoções aí dentro do nosso cérebro. Pode passar o próximo. Então, uma das coisas que é importante na síndrome de Williams é com relação à secreção de um hormônio que chama melatonina, né? A melatonina, ela tem uma distribuição circadiana, então ela tem um pico plasmático mais próximo da hora da gente dormir, tá? E ela é inibida durante o dia, a secreção da melatonina, pela luz solar e pela luz branca, de espectro mais branco. Então, tablet, celular também interfere na secreção da melatonina. Pode passar? Então, à noite, quando não existe mais o estímulo da retina por vias específicas, bloqueando a secreção da melatonina, a glândula pineal acaba secretando esse hormônio importante. Pode passar? Pode passar o próximo? Pode passar? Pode passar. Bom, pode voltar só um slide, por favor. Mais um. Uma questão interessante também na síndrome de Williams é a questão da apneia do sono. Por eles terem um queixinho retroposicionado e essas alterações craniofaciais, é uma população que a gente imagina que a apneia do sono, ou seja, o ronco e aquelas pausas na respiração que são típicas do paciente com apneia, sejam mais frequentes. Mas pesquisando na literatura, a gente não encontra estudos de prevalência de apneia do sono na síndrome de Williams. Então, isso até é uma ideia de um projeto de pesquisa que a gente tem lá na Faculdade de Medicina de Botucatu para pesquisar a prevalência de apneia do sono na síndrome de Williams. Pode passar o próximo. Aqui, só para exemplificar para vocês, é um traçado de uma polissonografia, que é o exame do sono. Então, a gente vê aqui nessa linha vermelha é o fluxo aéreo. E aqui é o esforço torácico. Então, a gente vê que o paciente está sem respirar, volta a respirar, para de respirar. Então, esse é um padrão típico de quem tem apneia do sono. Pode passar o próximo? Pode passar. O próximo. Bom, então, dos problemas de sono na síndrome de Williams, existe menor tempo total de sono, maior número de despertares, maior tempo acordado após o início do sono. Então, essa fragmentação do sono, isso tudo leva a uma alteração na qualidade do sono, tanto das crianças, dos pacientes e da família, né? Então, a gente já sabe que nos primeiros anos de vida, a gente com filho já não dorme muito bem, mas os pais com crianças com síndrome de Williams dormem um pouco pior ainda, por conta dessa fragmentação do sono, tá? Pode passar? Pode passar, pode passar também. Tá, então, esses daqui são alguns dados, né, da pesquisa e da associação, que 29% das pessoas com síndrome de Williams, aqui no Brasil, apresentam algum tipo de distúrbio do sono. Então, é uma prevalência relativamente alta. Pode passar o próximo. Agora, para terminar, outras manifestações aqui otorrinolaringológicas da síndrome de Williams, existe uma malformação que também pode acompanhar, que é a malformação de Arnold-Chiari. A malformação de Arnold-Chiari a gente tem 3 tipos, basicamente. A de grau 1 é uma pequena herniação aqui das estruturas pelo forame magno, mas quando existe uma herniação mais importante, um Arnold-Chiari do tipo 2, você pode ter um comprometimento de pares cranianos mais baixos, então principalmente do nervo vago, pode passar o próximo, que é o nervo que move as pregas vocais. Então aqui a gente está vendo o paciente respirando com as pregas vocais abertas, e aqui o paciente fazendo uma fonação sustentada, né? Então falando um I sustentado. Isso funciona muito bem quando esses nervos aqui eles estão íntegros. Quando existe uma compressão do tronco encefálico, tipo aqui na malformação de Arnold-Chiari, a apresentação desse caso específico e o diagnóstico foi feito depois de uma paralisia bilateral de prega vocal, que quando ela para desse jeito, a gente imagina que o paciente vai ter um pouco de falta de ar. Então é importante a gente avaliar também o paciente com o síndrome de Williams, que tiver alguma queixa de falta de ar de uma maneira mais importante, não esquecer de avaliar também a laringe desse paciente. Pode passar o próximo. Bom, isso daqui o Rogério me pediu para falar assim brevemente sobre o risco anestésico e cirúrgico, né, na síndrome de Williams. Então, por todas aquelas alterações cardiológicas que a doutora Lourdes falou para a gente, principalmente da estenose, da artéria, a estenose aórtica supravalvar, quando existe um gradiente de pressão muito importante, que a anestesia desses pacientes é mais problemática. Então, existe aqui um relato, inclusive, de um óbito durante uma amidalectomia, né, de um paciente com síndrome de Williams, por conta de alterações hemodinâmicas. Então, a orientação, acho que a própria Associação Brasileira de Síndrome de Williams, é interessante divulgar essas notas,
de recomendação de avaliação cardiológica pré-operatória fundamental, e UTI no pós-operatório é altamente recomendável também. Então, para cirurgias de amígdala, por exemplo, nesse caso, que eles têm um caráter ambulatorial, que a gente opera de manhã e muitas vezes no final do dia vai embora para casa, mas a gente tem como rotina no nosso serviço e também na minha vida prática, que pacientes com algum tipo de síndrome, ou apneia do sono de grau mais elevado, ou pacientes muito obesos, que a gente faz uma UTI, pelo menos uma monitorização respiratória no pós-operatório, em um hospital com condições de atender um tipo de intercorrência é muito importante para mesmo cirurgias de porte menor, como as hérnias ou as amidalectomias. Pode passar o próximo. Bom, então, de considerações finais, aqui eu queria novamente agradecer, né, o Rogério, a Jo, a todo o poder público, por essa bela iniciativa, né, muito importante. Eu acho que a mensagem principal aqui dessa palestra é que medidas preventivas, né, devem ser o rastreio, o diagnóstico precoce é muito importante. Isso vai melhorar a inserção social dos indivíduos e melhora do desenvolvimento global. Para o otorrino, a gente fica atento a pacientes com maior frequência de otite média serosa e hiperacusia, então o aconselhamento, o tratamento da hiperacusia é um pouco complicado, mas o aconselhamento fonoaudiológico e terapias para dessensibilizar ao estímulo sonoro, elas funcionam bem. As alterações do sono, então tem uma relação com a menor secreção de melatonina na hora de dormir e a maior concentração de cortisol plasmático, e lembrando, né, esse apêndice final aqui do maior risco anestésico que os pacientes com síndrome de Williams apresentam. Pode passar o próximo. Então, com tudo isso, a gente quer melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e dos seus familiares e de toda a sociedade, né, como um todo. Pode passar. Então, aqui só para quem tiver interesse, a gente, finalmente, há um ano, a gente conseguiu inaugurar o nosso laboratório de sono lá na faculdade. Pode passar o próximo. Então, a gente consegue, já estamos fazendo pesquisa, assistência nesse laboratório, e que se alguém tiver interesse, a gente está de portas abertas lá. Pode passar. Aqui o nosso departamento, que é aqui anexo ao Hospital das Clínicas, aqui no nosso último andar. Pode passar. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e desculpa por ter passado um pouquinho do tempo também. Bom. Agradecemos a brilhante e didática palestra do professor Sérgio e agradecemos também o fato de todos os palestrantes estarem dando o seu máximo para a gente poder terminar no tempo determinado. Agora eu convido a Jo Nunes, que é presidente de honra da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, para falar sobre a evolução das doenças raras e o cenário nacional. Não? Tudo bem.